Rodrigo, mais cedo a gente estava num bate-papo aqui conversando e você falou ali no momento, você falou a respeito do vendedor, como que ele deve trabalhar a questão da venda dele e fazer uma venda mais consultiva. O que é essa venda consultiva? O que caracteriza uma venda como consultiva? Eu até diferencio muito a questão vendedor e consultor. Qual é a diferença de um vendedor para um consultor? O vendedor, ele simplesmente vende o produto. O consultor, o nome já diz, ele presta uma consultoria do produto que ele está ofertando. E para ele prestar uma consultoria, a primeira coisa que você faz numa consultoria é você fazer uma consulta para saber as necessidades do cliente. Então, por exemplo, eu sempre falo assim, ó, você vai ao médico. Quando você chega lá no médico, numa consulta no médico, quando você chega lá no médico, aí o médico, você imagina se você chega no médico e o médico vira e fala assim, bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Ô, seu fulano, você vai tomar aqui diazepam, ou vai tomar Novalgina, aí você vai virar e falar assim, mas doutor, peraí, você não me perguntou nada, você não me examinou, você nem tocou em mim, você não mediu nem a pressão, você não fez nada, como é que você já está me passando remédio? Você não sabe nem se eu tenho alergia a esse remédio. Isso pode me causar um problema sério. E na venda é a mesma coisa. Então você tem o vendedor que ele faz justamente dessa forma. O cliente chega, ele já sai oferecendo o produto para o cliente sem saber se o cliente tem aquela necessidade. Se aquele produto vai atender para o cliente. Então no ramo de consórcio eu sempre falo isso. Falo assim, poxa, se você não identificar qual é o objetivo do cliente, como é que você vai oferecer um produto para ele? E muitas vezes você mesmo gera, às vezes a pessoa chega com uma expectativa e você muda essa expectativa. Esse é um consultor. Porque você vê que aquele caminho que ele está indo é um caminho ruim. Fazer um diagnóstico, né? Sim, por exemplo, às vezes a pessoa chega lá para falar e fala assim, poxa, não, eu quero fazer um consórcio, uma parcela aí até uns 600, 700 reais. Quando você vai ver, você sabe que aquela parcela vai impactar no orçamento. E se vai impactar no orçamento, o que vai acontecer? Vai chegar num determinado momento que ele vai cancelar o consórcio. Por que ele vai cancelar? Porque ele ainda não tem o bem. E ele vai cair na real. Então o que faltou? O que acontece muitas vezes? É o cliente chegar e falar assim, poxa, mas qual que é a sua renda? Aí você vai fazer a consulta. Qual a finalidade que você quer? Então, normalmente eu trabalho da seguinte forma. O cliente chega, eu falo assim, pois não, seu José, tudo bem? Como é que estão as coisas e tal? Eu vou batendo um papo. Ah, não, que fulano de tal me indicou você, que você trabalha com consórcio. É mesmo? Você está interessado em comprar um consórcio? Então, o senhor está querendo adquirir qual bem? Não, estou querendo adquirir um carro. É mesmo um carro? O senhor já tem mais ou menos ideia de qual carro que o senhor está interessado? Fala assim, eu estou querendo um HB20. Ah, um HB20? Mas o senhor está pensando em um HB20 novo ou um HB20 usado? Ah, não, eu estou querendo um novo. É um novo. Você já tem noção da faixa de preço? Qual o carro que o senhor quer? Se quer 1.0, 1.6? Não, eu quero 1.0. Eu achei ele na faixa de 45 mil, esse carro. Ah, 45 mil? E isso é o seguinte, a minha tabela de consórcio está guardada. Eu não encostei na minha tabela ainda. Então, que a minha tabela é a minha receita. Eu não encostei na minha receita ainda. Só coletando informação. Só coletando informação. Porque aí eu estou bolando qual que é o problema dele para eu dar a solução, para eu dar o diagnóstico e a solução. Vou diagnosticar e dar a solução para ele. E aí o que acontece? Aí ele vira para mim e fala assim... Aí eu falo assim... E qual que é o valor de parcela que o senhor pode pagar? Ah, para mim uns 500 reais fica bom. Ali eu já sei que 500 reais... Eu não tenho consórcio de 45 mil com carta de 500 reais. Falei, é mesmo? De 500 reais? E qual que é a renda do senhor hoje? O senhor trabalha com o quê? Ah, não, eu trabalho com... Eu sou enfermeiro. Ah, enfermeiro? Qual que é a renda do senhor hoje? Ah, eu ganho 2 mil reais por mês, sou técnico de enfermagem, né? Eu ganho 2 mil reais por mês. Ah, ganha 2 mil reais por mês? Então, poxa, uma parcela de 500 reais, ele pode pagar. Então, mas já uma de 700, 800, porque eu não posso apertar ele, porque seria mais ou menos uma parcela de 700 reais para essa carta de 45 mil, e uma parcela de 700 reais ia comprometer 30% ou mais do orçamento dele. Por uma coisa que ele ainda não tem. Então, no primeiro aperto que ele tiver, normalmente um cliente desse não chega nem a pagar a segunda parcela, porque quando ele vai para casa, que ele cai na real, ele vai ver que ele não vai conseguir honrar esse compromisso. E outra, para ele manter uma parcela dessa, ele vai ter que pegar um prazo longo, 90 e tantos meses, 80 e tantos meses.
Então, estou falando aí de 8 anos, 7, 8 anos. É muita coisa. Então, o que acontece? Aí, quando ele chega, aí eu começo a desconstruir aquela ideia que ele me procurou. Que era comprar um carro assim, assim, assado e tal, que o financiamento era muito caro, que ele veio para o consórcio porque o consórcio era mais barato. Beleza, o consórcio é mais barato, mas não é milagre. Então, não tem como ser milagre. E aí eu começo a trabalhar. Eu falo assim, olha, seu José, nessas condições que o senhor está... Aí eu já vou passar, eu já diagnostiquei e agora eu vou começar a trabalhar com ele. Nessas condições que o senhor está querendo, de R$500, que eu acredito que é uma parcela interessante para o senhor, esse carro de 45 mil não vai ser possível. Só que, olha, um carro novo, o senhor acaba que vai perder muito no primeiro ano. Às vezes o senhor vai conseguir esse mesmo modelo com 1 a 2 anos de uso, o senhor pega com baixa quilometragem, com boa procedência, o senhor vai conseguir esse carro na faixa de R$35 mil. Porque é o primeiro ano que você perde mais no carro zero. Não vai ter aquele cheirinho de novo, concordo. Mas é um carro que, se você escolher bem, vai ter uma ótima procedência. Só que vai encaixar melhor nas suas condições. E você começa a trabalhar o cliente em cima da expectativa do que ele tem capacidade realmente de pagar. Sim, atende a necessidade dele de ter o veículo, de ter o transporte, mas sem comprometer a parte financeira e do que ele pensa, a necessidade que ele quer de se planejar lá na frente e ter esse bem, ele não impacta de uma forma que ele precisa abandonar o que ele tá planejando, né? Não, e assim, e aí tem a questão que quando ele faz um consórcio e para de pagar, ele fica desiludido com o consórcio. E muitas vezes ele vai falar mal, nunca mais eu faço consórcio, porque não deu certo. Não deu certo. Agora, se ele faz um consórcio, a gente espera o quê? Que a gente evolua na vida. Então, hoje ele ganha R$2 mil, mas daqui 5 anos ele pode ganhar 5 mil. Aí o veículo dele que ele quitou, ele já tem um veículo para ele comprar um veículo mais caro. Então, o que acontece? Se eu faço uma venda consultiva e eu vendo realmente o que serve para o cliente, lá na frente eu vou colher os frutos disso aí. Eu não vou matar. Então, eu falo assim, poxa, por que eu vou matar a galinha dos ovos de ouro, sendo que eu posso cuidar muito bem dela e colhendo os ovos de ouro ao longo de todo o tempo? E outra, pensa que é o seguinte, a pessoa que está satisfeita, ela indica. A pessoa que está insatisfeita, fala mal. Só que a pessoa que está insatisfeita, às vezes, fala mal numa proporção muito maior do que a pessoa que está satisfeita de indicar. Então, essa venda consultiva, ela precisa ser trabalhada como um único modelo de venda. Não pode existir uma venda onde eu trabalho o cliente pela emoção e vender por vender. Não existe vender por vender. Porque hoje em dia é muito caro, muito caro. Eu falo isso por mim, porque eu tenho nas minhas empresas. É muito caro eu conseguir um cliente novo. Me custa muito dinheiro. Eu tenho que ir para a Globo fazer propaganda, eu tenho que estar na rádio fazendo propaganda, eu tenho que colocar outdoor, eu tenho que ter uma loja num ponto estratégico, pagar um aluguel estratosférico para conquistar o cliente da primeira vez. Agora, eu posso estar numa biboca, mas o cara tem o meu telefone, se ele ficar satisfeito, ele pode querer um consórcio, trocar de carro. Daqui 3, 4, 5 anos, ele vai me ligar e ele vai onde eu estiver. Isso já aconteceu comigo. Então eu tenho um cliente que já me comprou ele já pegou o financiamento quando eu trabalhava em banco, depois quando eu fui para o concessionário ele comprou na minha mão, quando eu mudei de concessionário ele comprou na minha mão, ele comprou consórcio comigo, comprou seguro e já comprou carro comigo na minha loja. Porque ele sempre me procura. Ele sempre me procura. E quando eu não tenho o produto, eu indico para ele qual o melhor caminho. Então esses dias, para você ter uma ideia, um grande amigo meu me ligou e falou assim, olha, tem um tio meu que está querendo trocar o carro da esposa e ele estava indo no Banco do Brasil fazer um consórcio. E eu falei que você é um grande amigo meu e que você ia vender de forma correta. E eu pedi para ele te procurar, eu queria que você atendesse. E eu já não atendo tanto cliente pessoa física, mas é um grande amigo meu. Eu falei assim, não, pode mandar seu tio vir aqui que eu vou atender. Assim, com 30 segundos de conversa, eu já sabia que para ele não era o melhor caminho o consórcio. Então, para ele, o melhor caminho era o financiamento. Por quê? Ele tinha um carro, ele queria comprar um carro de 150 mil. E ele tinha 110, o carro da esposa dele valia 110 mil, então ele precisava de 40 mil de diferença.
O modelo que ele queria comprar tem taxa zero. Só aí já acabou. Já matou. O consórcio ele ia ter que ofertar o lance, ia ter que fazer um consórcio aí de 60 mil, ofertar lance de 20, 30 mil para sobrar a diferença para inteirar para comprar o carro. Ia pagar taxa de administração sobre isso. Aí o que eu fiz? Falei para ele, falei assim, senhor fulano, o consórcio para o senhor não é a melhor alternativa. Vamos fazer o seguinte, procura a concessionária e verifica que ela tem taxa zero. Agora, o que nós vamos fazer? Aí depois o senhor volta aqui, aí ele falou, não, beleza, eu vou lá. Mas só volta aqui e vamos programar um consórcio para o senhor de imóvel. Ou seja, eu estou em negociação com o cliente de um consórcio 10 vezes mais caro do que aquele que eu ia vender. Ele ia logo cair na real que ele fez um péssimo negócio e eu ia perder um cliente. Então esse vender por vender, eu não concordo com isso. E eu tenho feito isso e isso tem dado muito certo, as coisas têm acontecido. Porque eu já não preciso correr atrás mais de cliente. Muitas vezes, por incrível que pareça, eu acabo até meio que não atendendo determinado tipo de cliente. É igual um médico. Ele atende plano de saúde? Ele atende plano de saúde para quê? Para ele fazer a carteira de cliente dele. Quantos médicos eu conheço dessa forma? Aí depois que ele começa a fazer a carteira dele, aí ele começa já a atender os particulares, que ele já fez o nome dele, ele começa a deixar de atender aqueles planos que pagam menos, que ele já está preenchendo o tempo dele. Aí eu conheço vários médicos que não atendem mais plano nenhum e que até pouco tempo só atendia plano. Por quê? Porque ele já conseguiu ter uma carteira de clientes, ele conseguiu criar um nome. E não são todos, tem gente que está aí, médico está há 20 anos e não consegue, mas o cara fez um bom trabalho, o cara criou um nome, o cara foi correto, deu atenção para o cliente, o cara atendeu bem o paciente. Então o que acontece? E hoje eu falo porque é o seguinte, eu tenho plano de saúde e tem médicos que minha esposa vai no particular, porque ela, não, mas eu quero pediatra dos meus filhos, eu quero ser o fulano de tal, que é no particular. Já tenho o vínculo, já tenho toda a confiança que foi gerada. Entendeu? Então assim, mas o que eles fazem? Porque eles criaram eles fizeram um bom trabalho. Então a venda consultiva é isso.